Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Érica e nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre as medidas de tendência central, em específico a mediana. Esta aula foi pensada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O que são medidas de tendência central? São um conjunto de informações que possuem diversos dados e que são representados por meios de gráficos e tabelas. As medidas de tendência central mais conhecidas são a média, a moda e a mediana. Olhando a questão aqui, você já parou para pensar qual é a mediana do número de alunos que participam do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos últimos anos? Então aqui eu trago um gráfico com o número de inscritos no Enem desde 2007 até 2021. Então aqui estão os dados do número de alunos que foram inscritos. Tá, mas afinal, o que é a mediana? Como a gente pode fazer para calcular esse valor? Então, a mediana de um conjunto de dados é o valor que ocupa a posição central desse conjunto, sendo ele organizado de forma crescente ou decrescente. Ou seja, os elementos desse conjunto, dessa série, devem seguir uma ordem. Existem duas maneiras para calcular a mediana. Tudo vai depender do número de dados desse rol. O que seria esse rol? Esse rol seria quando você coloca os teus dados em ordem crescente ou decrescente. Organizando os dados lá nessa ordem, você vai ter o teu rol. Então, a primeira maneira de calcular os dados do rol é quando ele for par, quando o número de dados desse rol for par. Então, a mediana será a média aritmética entre os valores centrais. Por exemplo, nessa série aqui, a gente vai pegar os dados, vai colocar eles em ordem crescente e vai ter 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Os valores centrais, como o número de elementos é par, são o 4 e o 5. Fazendo a média entre o 4 e o 5, a gente tem 4,5. Portanto, a mediana dessa série é 4,5. E a segunda maneira é quando o número de dados desse rol for ímpar. Então, a mediana será exatamente o valor que ocupa a posição central. Por exemplo, nessa série aqui, a gente coloca os dados em ordem crescente e teremos que a mediana é o valor de número 5, pois ele ocupa a posição central nesse rol aqui. Tá, voltando ao problema inicial, a gente precisa calcular a mediana do número de alunos que se inscreveram no Enem nos últimos 10 e 11 anos. Então, aplicando o que a gente já acabou de aprender, aqui tem o nosso gráfico para retirarmos os dados. Então, nos últimos 10 anos, vai de 2012 até 2021, a gente tem esse número de inscritos aqui, esses dados. No ano de 2012, teve 5.791.332 inscritos. Daí, no próximo ano, 2013, teve esse valor. E assim foi até chegar o ano de 2021, que teve 4.004.764 inscritos. A gente pega esses dados, coloca eles em ordem crescente. E como o número de dados é par, né, que é 10, então a gente vai fazer a média entre os valores centrais, que são 5.791.332 e também os 6.731.186. Então, fazendo a média entre esses dois valores, a gente vai conseguir encontrar a mediana do número de inscritos no Enem nos últimos 10 anos, que foram, nesse caso, 6.261.259 inscritos. Pegando o caso onde temos o número de dados ímpar, que no caso são os últimos 11 anos, para a gente encontrar a mediana desse número de alunos inscritos, né? A gente coloca os dados em ordem crescente e o elemento que vai ser a mediana é o elemento central, né? Nesse caso, os 5.791.332 inscritos. Então, aqui a gente tem um exemplo para praticar, né? Esse exemplo caiu no Enem de 2021.
O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que, ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Então, aqui a gente tem uma tabela, né? E através dessa tabela, a gente precisa encontrar a mediana do número de automóveis vendidos durante esse ano, né? Então, a pergunta ali, qual a mediana dos dados apresentados? Para resolver, a gente vai pegar todos os dados que foram descritos na tabela, organizar eles em forma crescente, que estão aqui organizados já, e em seguida a gente vai contar o número de elementos da tabela. Como são nos últimos de janeiro até dezembro, então são 12 meses, que no caso o número de elementos é 12. Então agora a gente vai calcular, agora a gente percebe que o número de elementos é par, né? E fazemos a média entre os valores centrais, que nesse caso é o 40 e o 45. Então, fazendo a média entre 40 e 45, a gente vai ter um valor de 42,5, que, portanto, é a mediana do número de carros vendidos durante esse período de tempo que foi pedido, né? Agora, a gente tem uma outra atividade também, que também caiu no Enem de 2015. É uma seletiva para a final dos 100 metros livres da natação numa Olimpíada, onde os atletas e suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, tá ali, né, a tabela com os tempos. Para resolver, a gente coloca os dados em ordem crescente, faz a média entre os valores centrais, como o número de dados é par, né? E a média entre esses valores vai ser a mediana dos tempos apresentados por esses atletas, né? Outra questão que também caiu no Enem 2019, a gente organiza os dados em ordem crescente, né? Quando o número de dados do conjunto é par, a gente faz a média entre os termos centrais. E vamos retomar com mais um exemplo. Se a mediana de um determinado processo for igual a 7, isso quer dizer que, letra A, o sétimo valor da amostra representará a mediana? Não, né? Pois a gente não sabe quantos elementos tem essa amostra, né? Então a gente não pode afirmar que é 7, o sétimo valor representa a mediana. A letra B, a mesma coisa, o sétimo valor da amostra ordenada representará a mediana. Novamente, a gente não sabe quantos elementos tem essa amostra. E mesmo que eles sejam ordenados, a gente não vai saber se o sétimo valor é mesmo o que representa a mediana. A letra C, a posição mediana é 7. Bom, nessa questão aqui, perceba que no enunciado ele diz assim, que a mediana de um determinado processo foi igual a 7. Isso quer dizer o quê? Que a posição mediana é 7, tá? Aqui a gente tem, de acordo com o que foi aprendido na aula, a mediana é o termo central do conjunto com os elementos já posicionados em ordem crescente ou decrescente, o que significa que, nesse caso, a posição mediana do conjunto é 7. Então, se você tem lá os teus elementos organizados, já posicionados em ordem, né? Isso te garante que a posição mediana do conjunto pode ser 7. E, consequentemente, as outras duas alternativas também não estariam corretas, né? Então, o que foi aprendido nessa aula? A gente aprendeu o que é a mediana, né? E como calcular a mediana. E também vimos alguns exemplos onde a mediana pode ser aplicada, como foi citado, né, nas questões do Enem, de vestibular, concurso, em todos esses meios, a mediana pode ser aplicada. E seria isso. Tchau, pessoal, até a próxima aula.